A paz do Senhor, esse é o seu programa Vida Abundante, o programa que é idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, presidida pelo pastor Evaldo Sá. Eu sou a Letícia e hoje irei conduzir esta conversa maravilhosa, esse papo que vai ser muito agradável. E nós estamos aqui com o André, que é cristão, ele é da Noruega, recém-convertido, está aqui no Brasil e nós aproveitamos essa oportunidade para ter essa conversa aqui com ele. Estamos também com a Giovana, que é a nossa tradutora, que vai traduzir aqui o que nós vamos falar, o que nós vamos conversar para melhor entendimento de vocês. É um prazer conhecer vocês, é um prazer estar aqui falando com vocês neste sábado. It's a pleasure to be here. Eu falei que é um prazer estar aqui. Conte pra gente como foi crescer na Noruega, como foi um pouco da sua infância e se você já teve contato com a fé cristã desde pequeno. I think in Norway, in the beginning of my childhood, I had more contact with Christianity than later in life, because the schools had focus on Christian teachings when I was very young. Ele falou que na infância ele teve sim contato com o cristianismo na escola, porque ainda tinha algumas matérias e algumas disciplinas que falavam sobre o cristianismo e sobre a ética cristã dentro das escolas. And after a while, or as I grew older, the teachings of Christianity moved over to more teaching about general religious stuff. And then Christianity kind of got compared to as something similar as everything else, right? E no passado do tempo, quando ele foi crescendo, o ensino nas escolas mudou de forma que, em vez de ter a educação cristã, o cristianismo foi colocado no conjunto com outras religiões. Então, além do cristianismo, era ensinado outras religiões e ensinavam como se o cristianismo fosse apenas mais uma dessas religiões. And in general, like every Norwegian gets confirmed and baptized, but I don't think, I think almost no one of those baptisms or confirmations are people who actually believe in Jesus Christ or God for that matter. Ele fala que na Noruega, tradicionalmente, as pessoas recebem o batismo e a primeira comunhão, mas que isso é só um rito tradicional de uma cultura cristã que ficou, mas que isso raramente vem de atos de fé mesmo, de pessoas que acreditam em Deus e em Cristo e estão fazendo aquilo para expressar fé. Na maioria das vezes é por questões culturais. Certo, muito interessante. É muito diferente, né, perceber o Brasil, um país majoritariamente cristão entre católicos e evangélicos, né, entre denominações, de um país, como vem o André, que é tão diferente, né? E eu gostaria de saber também dele, né, como foi sua conversão e se houve durante, né, esse tempo, 2 anos, né, que você se converteu, aceitou Jesus Cristo como Salvador, se houve algum momento marcante nessa trajetória. No, like before I was a Christian, I was an atheist / agnostic, and I was completely certain there was no God, and yeah, you can translate that, and then we can move on. Ele falou que antes da conversão dele, ele era ateu / agnóstico, então ele tinha certeza de que não existia um Deus. Yes, and then I also had like grown up and I had seen other people who are Christian, but they always were grown up to be Christians. They were never converts. So I just thought to myself that surely they are brainwashed or something, right? Because there is no infallible evidence for the existence of God or anything like that. Ele falou que ele conhecia algumas poucas pessoas cristãs, mas que eram pessoas que já tinham crescido na fé. Então, ele acreditava que elas tinham sofrido algum tipo de lavagem cerebral, enfim, e que por isso não tinha nenhuma plausibilidade a fé delas, e que para ele não existia nenhuma evidência de que Deus realmente existia. But at the same time, I thought that looking into Christianity and everything, it was like
I could imagine if I were like that, then it would be a really beautiful world. But I still had the feeling of impossibility of actually believing it genuinely. So I never attended church or anything like that. Mas ele olhava para o cristianismo e achava que se ele vivesse, se tivesse aquela fé, aquela vida, seria uma coisa muito bonita. Mas mesmo assim, ele não tinha nenhuma certeza, nenhuma fé no coração de que aquilo realmente existisse. And then until one day, I decided to actually look more genuinely into the evidence of Jesus Christ and stuff like that. And then I watched some videos, and it all just clicked and made sense. And this feeling of impossibility disappeared. Ele falou que teve um momento que ele começou a estudar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus e sobre as evidências de quem foi Jesus. E ele assistiu vídeos, estudou, e a partir disso teve algum momento em que aquela sensação de que era impossível a existência de Deus apareceu e ele passou a crer. Yeah, and that's when I knew that I were a believer, that I actually believed in Jesus Christ and the resurrection. And since the resurrection was true, it also meant that everything else was true. E foi a partir desse momento que ele percebeu que ele acreditava em Jesus e que ele acreditava nas evidências da ressurreição de Jesus e que se Jesus já tinha ressuscitado, ele realmente era que ele dizia que era, né? Que é o Filho de Deus. Yeah. And I also think it's kind of crazy that some people believe in God and they don't follow him. Eu acho que é muito maluco como as pessoas conseguem dizer que acreditam em Deus de forma tradicional, por tradição, mas não viver aquela fé. É muito interessante, André, perceber a sua trajetória, né? Todo o seu testemunho. E são questões comuns de cristãos, seja no Brasil, na Noruega ou em qualquer outro país do mundo, né? Enfrentam desafios pessoais em suas histórias de conversão. E eu queria saber de você qual foi o seu maior desafio durante esse tempo, né? Você já sei que são 2 anos aí de convertido que você aceitou Jesus Cristo, então eu queria saber, na sua opinião, qual foi o seu maior desafio? Teve algum momento marcante durante esse tempo? I guess finding a church which, like, I don't want to say anything about other churches and how true they are, but it was, I don't know, like I had seen some things on YouTube and stuff like that about false churches. So I was very mindful about maybe trying to learn a lot about the Bible before I joined any church, such that I could discern whether or not the church I went to was a true church that followed biblical principles. Para ele, a maior dificuldade foi encontrar uma igreja bíblica, porque na região em que ele vive existem igrejas, mas elas são igrejas liberais, progressistas, pautas que não são biblicamente corretas. Então, para ele, foi essa a maior dificuldade dele. So I guess the hardest part for my conversion was just finding a place where I felt like this is where I should be, or Mas que no fim a maior dificuldade foi encontrar a igreja onde ele se sentisse parte e fosse biblicamente correta. Certo, muito interessante. E nós sabemos que a cultura de modo geral, ela influencia muito no nosso viver e na nossa prática de fé, no modo como nós olhamos para a nossa fé. E como você avalia que a cultura da Noruega influenciou na sua prática de fé, na sua maneira de viver a sua fé cristã? Yeah, so most people in Norway are not Christian. They are registered Christians, but they are not Christians. And if you ask most of them, they will probably say there are no gods. And that is because the school system has taught them that way, and they do not have families which implement Christian values either. And so I think for most people, it's very hard to convert by themselves because you don't have any Christian influence in the Norwegian society.
Ele falou que ele cresceu em um ambiente que praticamente não havia cristãos. Então, como não havia influência, né, nem na escola e nem influência dentro das famílias para que as pessoas servissem a Deus, é difícil para que novas pessoas se convertam, porque não existe essa influência e não existe a pregação do evangelho. But we did go to the church, and we did get baptized. We got confirmed and all that in the Lutheran church, which is back then for me the state church. And if you want to become religious, it would be Christianity. It would be the first thing you would explore probably as a Norwegian. And I think if you're honest with yourself and you truly want to seek the truth and read about the different arguments and proofs and everything about the Bible, then you would probably become a Jesus follower straight away. Para ele relata que mesmo que não haja esse ensinamento cristão verdadeiro, mas existe uma cultura cristã que ainda persiste lá. É por isso que todas as pessoas são batizadas e recebem a primeira comunhão pela igreja luterana, que é a igreja oficial do Estado norueguês. E ele considera que se as pessoas abrissem o coração e fossem considerar ter uma religião, o cristianismo seria a primeira opção, por conta de existir ainda essa cultura, o resto dessa cultura cristã, e que se as pessoas tentassem, né, se sensibilizassem para seguir a Deus, provavelmente o cristianismo seria reavivado lá. Então, muito interessante perceber as suas considerações a respeito do cristianismo na Noruega, né? Muito, muito forte, muito impactante ouvir o que você tem a dizer. E eu gostaria também de perguntar como você percebe o modo como os cristãos brasileiros expressam sua fé. O que você acha de mais interessante? O que você percebe? O que você consegue perceber, né, do pouco que você já convive aqui no Brasil? Brazilians and Norwegian Christians are, if you only think about the Christians, then they're basically the same because they follow Jesus, they love Jesus, and they try to repent, and they go to church, and they pray and read the Bible and everything like that. And they are open to talk about it and discuss different topics. Para ele, tem a questão que nos une, que todos somos cristãos, né? Então, todos nós temos a fé em Cristo como Senhor e Salvador, tentamos arrepender nossos pecados, oramos, frequentamos a igreja, mas a diferença que ele percebe é que, no geral, os brasileiros são mais abertos a falar sobre a fé do que noruegueses. E as pessoas lá não gostam que toquem assuntos pessoais, por exemplo. Mm-hmm. But in the Norwegian churches are considerably smaller than the Brazilian churches. For example, here it's packed. The entire hall is full. But in, for example, my Baptist church, it's probably 30 or 20% full every Sunday. So it's a lot less Christian in Norway. So I guess that's the biggest difference. Ele percebeu também que as igrejas aqui no Brasil estão sempre lotadas, o que é muito diferente do que acontece na Noruega. Ele fala que, por exemplo, na igreja dele, todo domingo a igreja está ocupada de 20 a 30% da capacidade da igreja, enquanto aqui todo domingo as igrejas estão cheias. Yeah. And I think in contrast to Norwegian and Brazilian culture, in Brazil most people already believe in God, but in Norway most people are very skeptical or have determined that God does not exist. So you don't really start preaching the gospel, maybe that would help, but maybe you start by trying to convince them that there is a God in the first place. Ele fala que aqui no Brasil todas as pessoas já têm uma ideia, já têm uma maior receptividade da existência de Deus. Então, para evangelizar, aqui
já seria um pouco mais fácil, porque as pessoas já têm uma aceitação à ideia de Deus. E aí você precisa falar sobre Cristo e outras coisas. Mas na Noruega, a pregação do evangelho começa a tentar, pela apologética, de dar razões para que as pessoas creiam primeiro na existência de um Deus. Então, para ele, essa é uma das grandes diferenças também. And then you go from there, like you have showed them that there is a God, and then you have to show them that this God is a Christian God. Oh, yeah. So if it's reasonable that this is God, then you gotta like show them that based on history and everything, that it's reasonable that this God is actually Jesus. Ele falou que aqui as pessoas já são mais abertas, né? E aí você só vai ter que apresentar Jesus para as pessoas, porque as pessoas já acreditam na existência de Deus. E lá, o primeiro passo é primeiro convencê-los da existência de um ser superior, né? Para daí depois você ir falar de Jesus, né? E trazer outras provas, enfim, para provar que esse Deus que existe é o Deus da Bíblia. And here in Brazil, I don't know how it is, maybe people already believe, so you just gotta convince them to repent. Como aqui no Brasil as pessoas já têm essa concepção da existência de Deus e sobre Jesus também, né? Porque as pessoas, como a cultura aqui é majoritariamente cristã, as pessoas já têm uma abertura maior para Jesus. Então, acho que a maior pregação aqui no Brasil seria sobre arrependimento. Então, eu também gostaria de perguntar para você, qual mensagem você deixa para as pessoas que estão lutando para manter sua fé nos dias de hoje? Nós temos muitos desafios no mundo contemporâneo, muitas coisas atualmente que nos desafiam espiritualmente. Então, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para as pessoas de casa que estão enfrentando esses desafios. Yeah, like if you fight against atheism, only way to like I don't know, like some people just have determined in their heart that that God is not real, and it doesn't matter what you say or what evidence you come with. Ele falou que tem algumas pessoas que já têm um coração endurecido, né? Que não importa o quanto você fale de Deus ou tem que mostrar evidências, elas já decidiram não acreditar no Senhor. So I think like fighting atheism is like you just gotta bring the evidence more to light, right? Because there are people who will, like, if they're open, if their hearts are already open and you bring them the evidence, then their atheistic views will just disappear straight away, because they will see the logic and they will just understand it right away if their hearts are already open. But I guess there are some people just close their heart completely, and like they could see the angel and they would just think it's an illusion. Então, para ele acredita que a pessoa deixar o coração aberto, né, para as evidências da existência de Deus e para as evidências da Bíblia, né, para a palavra do Senhor. Porque se fecharmos o coração para Deus, para a existência de Deus, pode aparecer um anjo à sua frente que a pessoa não vai acreditar. Então, para ele é deixar o coração aberto a Deus e ter esse coração ensinável. I also think like atheists often take things out of context to make a point, right? They often go towards being dishonest in order to like win an argument. So I guess it's very important, if you're trying to defend against an atheist or having arguments with them, then it's really important to actually know the context of the Bible and not just know the verses, such that you have something to answer against when they try to like use a verse against you. Para ele, acontece que muitos ateus, eles tiram a Bíblia de contexto para tentar descredibilizar o argumento cristão. Então, para ele, é importante o conhecimento do conteúdo da Bíblia e também do contexto em que foi escrito, da razão do que foi escrito. Ter um conhecimento sólido sobre a nossa fé, de forma que a gente tenha o que responder quando vierem os ataques à nossa fé e a gente possa se manter ileso, né, contra os ataques à nossa fé. Então, nós chegamos ao final da nossa entrevista.
Eu gostaria muito de agradecer ao André e à Giovana por terem se disponibilizado, por terem se disposto o seu tempo para estar aqui conosco e conversar um pouquinho sobre a vida do André aqui no Brasil e as suas opiniões sobre o cristianismo e o que ele tem experienciado durante todo esse tempo. Gostaria mais uma vez de agradecer e que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês, a vida do André, né, nessa jornada, nessa caminhada de fé. God bless you too. Deus te abençoe também. Amém. E agora você fica com uma bela canção através de um clipe musical. Sing with us. To the old rugged cross, I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear, till He calls me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a Chegamos ao final de mais um programa Vida Abundante, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e família. Não se esqueça, Vida Abundante é a sua vida plena em Jesus.